A paz do Senhor Jesus, irmãos. No Salmo 71, Davi diz assim, no versículo 4: Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança. Senhor Deus, Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Davi aqui ele pede socorro a Deus por conta dos seus inimigos, que não eram poucos. Davi não teve poucos inimigos, e talvez os piores inimigos foram aqueles dentro da sua casa, seus filhos que se rebelaram contra ele. Davi foi perseguido diversas vezes. Davi quase morreu durante as suas fugas e as suas batalhas. Foi um servo que guerreou batalhas impossíveis, humanamente falando, de serem vencidas, mas ele venceu. Deus deu a ele condições de vencer. A confiança desse homem em Deus fez toda a diferença na vida dele. Ele não era um homem especial, dotado de capacidades ou qualquer coisa que o fazia melhor do que nós. Não, era um homem comum, como qualquer um de nós, tão pecador quanto nós, porém era um homem que confiava em Deus. Era um homem que, quando estava errado, quando cometia erros, ele se voltava a Deus arrependido e buscava o perdão, que quando pelejava as suas pelejas, ele tentava encontrar de Deus a resposta para saber pelejar da forma correta. Quando tomava as suas decisões, ele tomava em Deus as decisões. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, porque ele buscava fazer a vontade do Senhor. Por isso, aquilo que era o projeto de Deus para a vida dele, aquilo que era o querer de Deus, estava no coração do Senhor. E aqui no Salmo 71, que é um salmo bem conhecido, ele pede a Deus livramento dos seus inimigos, dos ímpios, do homem injusto e do homem cruel. E ele diz que o Senhor é a esperança dele. A esperança dele não era um exército, não eram homens, não eram armas. A esperança dele estava em Deus. Quando nós depositamos em Deus a nossa esperança, nós vencemos as nossas batalhas. Mas depositar em Deus de verdade. Existem batalhas que são impossíveis. A maior parte delas, na verdade, são impossíveis de serem vencidas pela lógica humana. Uma restauração familiar é uma batalha impossível, humanamente falando. Para o homem, né? Eu quero aqui abrir um grande parêntese, porque a fé às vezes está tão fraca que a pessoa se apega nisso para poder aumentar a sua falta de fé. Olha que coisa, né, absurda, mas é o que acontece. É impossível humanamente. É impossível para o homem conseguir restaurar uma família. Mas não é impossível para Deus. De forma alguma é impossível para Deus. Deus ele tem especialidade em restauração. Nós sempre comentamos isso. Deus ele restaura aquilo que parece que já não tem mais jeito. Ele faz questão de restaurar. Davi teve restaurações ao longo da sua vida. Ele teve restauração na sua vida financeira, ele teve restauração na sua vida familiar, ele teve restauração na sua vida espiritual, ele teve restauração no seu reinado. Davi, ele vivenciou essa experiência. Ele perseguiu a sua família, que tinha sido raptada em Ziclag. Ele venceu aquele gigante improvável de ser vencido. Mais tarde, ele venceu um outro gigante. Davi se viu diante de duas revoltas que seus filhos promoveram, e mesmo assim, ele conseguiu superá-las. Deus deu a ele a direção, as estratégias corretas. Foi um homem que confiou em Deus. Foi um homem que ele depositou no Senhor a esperança dele. E assim nós também devemos confiar. No deserto parece que é um jogo de videogame, né? Parece que tem checkpoint. Sabe o que é checkpoint? Checkpoint é quando você chega num determinado ponto e se você não consegue passar daquele ponto, né? Quem jogou videogame aí sabe como que funciona, o que eu estou falando. Você não consegue passar daquele ponto, o teu personagem vai e perde, você volta a partir daquele ponto mesmo, né, que você está. Então você fica tentando passar daquele ponto. Deserto é isso. Esse negócio de volta lá para trás, para o início do deserto. Não, você está num processo, esse processo ele está se dando, você não vai perder o processo todo. Só que você tem que passar dessa etapa. São etapas. Existem etapas que às vezes a gente fica preso. Tem que ser superada. São etapas que devem ser superadas. Pergunte para o Senhor o que falta. Pergunte para o Senhor o que falta hoje. Que às vezes essa pergunta pode ser muito ampla. Deus, o que falta? Falta um monte de coisa, mas nesse momento, agora, qual é o primeiro passo? Faça uma rota de saída do deserto. Senhor, qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer hoje? Não sei qual é a sua situação.
Talvez seja uma situação de mesmice, aonde tudo continua da mesma forma já há algum tempo. Talvez seja uma situação onde o altar tem que ser reparado. Você caiu numa tentação, você se desviou do Senhor, você não está mais orando, não está mais buscando. Eu não sei como está a vida do irmão, como está a vida da irmã, mas pergunte a Deus hoje. Pergunte a Ele. Como que eu vou perguntar? Olha, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Quando nós falamos com Deus, Deus ele fala conosco, principalmente através da sua palavra. Pergunte ao Senhor, fala, Senhor, fala comigo pela tua palavra, me dê um texto, um versículo, um capítulo, me mostra o que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo que eu tenho que dar no deserto. Davi pautou a sua vida em perguntas a Deus, cujas respostas ele alcançou vitórias, como eu falei, espetaculares. Então busque de Deus. É um checkpoint que você está preso num ponto, né? Você está preso de repente numa fase e você tem que passar disso. Nós devemos sair disso. Nós não podemos ficar batendo na minha porta e a porta não abre, porque nós não estamos sabendo utilizar a chave corretamente, não estamos com a chave correta. Então peça a Deus essa direção. Peça a Deus esse direcionamento. Os grandes servos da Bíblia tiveram êxito porque tinham de Deus direção. Uma direção para poder conseguir alcançar a vontade de Deus e saber qual era o caminho que eles tinham que tomar em momentos de crise. Então faça da mesma forma. Recorra ao Senhor. Muitos são os conselhos. Muitos são os conselhos. No deserto todo mundo dá conselho. Conselheiro não falta. É bom o conselheiro. Só que tem hora que atrapalha. Porque a voz que você mais tem que ouvir, você não consegue ouvir, que é a voz do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa ela quer pegar e dar um Ctrl-C, Ctrl-V na vida dela. O que é o Ctrl-C, Ctrl-V? É copiar e colar. Ela quer pegar as soluções da vida dela, do casamento dela, de repente até mesmo da restauração dela, e quer colar na sua vida. E isso não serve. Porque cada deserto é um deserto. Cada situação é uma situação. Cada experiência é uma experiência, porque cada casal é um casal. João e Maria não é igual a Joel e Cláudia, que não é igual a Joana e Roberto. Então, busque de Deus o direcionamento. Faça como Davi, esteja o tempo todo. Senhor, em Ti está a minha esperança, em Ti eu confio. Me mostra, Senhor, me dá a direção. E o Senhor vai falar ao teu coração.